E nós já temos em estúdio, a partir de Maputo, Fernando Lima, jornalista e um fervoroso acompanhante de todo o processo político em Moçambique. Um homem que é uma referência e uma opinião abalizada em Moçambique. Boa noite, Fernando. Há muito que não nos vimos e é um prazer ter-te em nossa companhia. Boa noite, William. É sempre um prazer falar contigo e estar com vocês e falar para Angola. Hoje estamos a ter aqui um problema. Não temos eletricidade. Houve uma grande tempestade. Portanto, estamos aqui a usar um bocadinho de carga do telefone, uma lanterna, e é com isso que estamos a fazer o programa. Faz lembrar os tempos heróicos de Angola durante a guerra, que era preciso improvisar todas essas coisas. Aqui também, habitualmente, não há estas falhas de energia, mas pronto, hoje aconteceu. Ok. Fernando, qual é o clima que se vive hoje em Moçambique, depois das eleições? Antes nós sabemos que a fome campeia, cresce, desilusão, falta de saúde, educação. E neste ambiente todo, até de uma má gestão que se diz como Fênix, um partido como a Frelimo e, de repente, um candidato com pouca campanha, pouca visualização, tem 70 e a Frelimo com 76 esmaga tudo. Há um certo masoquismo do povo moçambicano? Não parece que haja esse masoquismo. O que me parece, para já, que está a acontecer é que os dados eleitorais estão completamente errados, e este é um dos problemas de fundo com que nos estamos a debater agora. Ou seja, há uma pressão muito grande sobre o poder em geral e sobre os órgãos eleitorais em particular, exatamente para que se esclareçam os números das votações no início de outubro. Ou seja, os resultados eleitorais estão a ser fortemente contestados pelos partidos políticos, pela sociedade civil e, inclusivamente, por grupos de observadores internacionais, como, por exemplo, a União Europeia, a Commonwealth, o Instituto Republicano dos Estados Unidos. Por outro lado, vivemos também um momento de tensão muito forte, uma vez que na semana passada houve 3 dias de manifestações e, ao longo dessas manifestações, deteriorou-se muito o clima de segurança no país, com muitas pessoas a serem feridas e mesmo atingidas mortalmente por balas da polícia. Uma grande parte da população ficando em casa porque não quer enfrentar a violência das manifestações. Por exemplo, hoje estava-se à espera que Venâncio Mondlane e o Podemos anunciassem novas reivindicações. Então, durante toda a tarde, por exemplo, aqui em Maputo, houve uma grande dificuldade em circular na cidade. Hoje toda a gente correu para os supermercados para fazer o seu aprovisionamento, uma vez que estava à espera de que amanhã tivesse que mais uma vez ficar em casa por causa das manifestações. No fim de semana houve um apagão na internet. Penso que continua a haver manobras na internet e no Facebook e, portanto, Venâncio Mondlane não conseguiu fazer a sua comunicação no Facebook e anunciar as medidas que ele tinha em mente. A sua última live via Facebook
juntou 200 mil visualizações. Ele é, de facto, um grande fenómeno mediático aqui em Moçambique. Portanto, neste momento em que estamos a falar, estamos numa situação de passo. Sim. Fernando, por que ele é contestado, por exemplo, por Mia Couto ou Eduardo Alvarenga? Bem, compara, por exemplo, com o Bolsonaro no Brasil. Tu que acompanhas, há alguma semelhança entre, ainda que seja no sentido figurativo, de Mondlane e Bolsonaro? Não, eu acho que não, e acho que é infeliz esse tipo de comparação. E esse é um tipo de comparação que cola muito nas elites moçambicanas, ou seja, tentando colar Venâncio Mondlane a uma direita internacional, à direita internacional mais radical, nomeadamente os movimentos populistas europeus e o Jair Bolsonaro no Brasil. É verdade, sim, que Venâncio Mondlane fez um elogio num dos seus programas nas redes sociais a Jair Bolsonaro. É verdade que em Portugal Venâncio Mondlane se encontrou com os líderes do Chega, mas isso não é o bastante para definir Venâncio Mondlane como uma pessoa de extrema-direita ou com simpatias de extrema-direita, e por isso mesmo me parece muito superficial quer Mia Couto, quer José Eduardo Alvarenga tentarem colar o Venâncio Mondlane a esses segmentos, não obstante todas as questões em matéria de facto. O Venâncio Mondlane em Moçambique é um fenómeno de massas, arrasta multidões que não vão atrás de si para obter uma t-shirt, uma camiseta, uma prenda de campanha, mas porque querem ouvir falar Venâncio e porque ele traz uma mensagem de esperança, sobretudo para a camada jovem de Moçambique. Portanto, penso que é este fenómeno, mas também devo realçar que essas ligações à extrema-direita internacional fizeram um setor intelectual moçambicano torcer o nariz em relação ao apoio a Venâncio Mondlane, não obstante também reconhecerem o fenómeno de massas que é Venâncio Mondlane em Moçambique. Fernando, quer dizer que o país está expectante por causa de não ter ouvido Venâncio. Houve essa falha de luz. Ele prometeu uma comunicação amanhã. Qual é o desfecho? Havendo à frente da CNE um bispo que é adversário da verdade. Bem, que reconhece a prova. Como é que esta coabitação e ninguém da Conferência Episcopal de Moçambique se indigna das outras igrejas, estando um homem da igreja a coabitar com esta farsa? Bem, em primeiro lugar, devo esclarecer que o bispo Carlos Matzinho pertence à Igreja Anglicana, exatamente por causa do seu papel controverso na Comissão Nacional de Eleições. Ele reformou-se há alguns meses e era muito evidente o embaraço que havia na Igreja Anglicana
na Igreja Anglicana com sede na Inglaterra, um grande embaraço, dado o papel que Carlos Matosinhos está a ter na Comissão Nacional de Eleições. Os órgãos eleitorais em Moçambique estão completamente desacreditados. Aliás, os resultados eleitorais em Moçambique foram votados pelos membros da CNE numa votação muito apertada de 9 votos contra 7 votos, estando um dos vogais ausente para votar. Portanto, digamos que a Comissão Nacional de Eleições aprovou estes resultados muito controversos por uma margem mínima. Mas a própria Comissão Nacional de Eleições reconheceu que havia graves irregularidades nos resultados, mas mesmo assim refugiou-se numa questão meramente administrativa para dizer que corriam prazos e que esses prazos tinham que ser cumpridos. Logo, aprovou os resultados, mesmo reconhecendo as irregularidades. Isso agora atira para o Conselho Constitucional, outro órgão capturado pelo regime e onde não há grandes expectativas que o Conselho Constitucional venha a fazer alterações de fundo em relação aos resultados eleitorais, não obstante o Podemos ter ontem entregue um recurso com 100 páginas e vários caixotes com editais e atas recolhidas em todo o país e referentes às eleições de 9 de outubro. Tu acreditas, ainda que hipoteticamente, que possa haver capacidade de um desfecho? Onde é que andam, afinal, os anciãos da Frelimo? Todos se vergam pelas mordomias a este estado de coisas onde corre o sangue e a indignação popular. Bem, não vale a pena confiar em Chissano, em Guebuza, Graça Machel, Caifidino. Onde é que anda esta gente? Bem, essa gente anda por perto, mas aquilo que sucede é que há um desgaste muito, muito grande em relação a essas chamadas reservas morais da Frelimo. Estas pessoas, por um lado, empenharam-se muito na campanha eleitoral de Daniel Chapo. Por outro lado, são identificadas pelo cidadão comum como pessoas que, em última análise, se beneficiam do sistema, com mordomias por demais evidentes em termos de benefícios económicos pelo facto de a Frelimo ser o partido do poder. Logo, num momento como este, é muito difícil essas figuras terem um papel interventivo, como no passado já tiveram. Portanto, eu não acredito que qualquer uma dessas reservas morais, mas conotada e colada ao Partido Frelimo, consiga qualquer resultado palpável para ultrapassarmos este tempo de crise que estamos a viver em Moçambique. Ok. Isidro, a tua colocação a Fernando Lima. Primariamente, o meu muito boa noite, Fernando, e gostei muito de ouvi-lo. A transparência com que traz aqui os argumentos, a forma como constrói, estou muito agradecido por poder estar aqui nessa live e poder fazer aqui uma breve troca de palavras. Portanto, o que eu queria lhe perguntar é o que é que acha na atual conjuntura, naquilo que está a acontecer em Moçambique. Acha que o povo moçambicano, nesse momento, na sua forma de ver, está em condições para passar para um outro plano ou para dar continuidade àquilo que o processo revolucionário exige? A sua observação que tem da multidimensionalidade do problema de Moçambique atualmente?
É assim, eu tenho que reconhecer que continua a haver um grande potencial entre a juventude para se opor àquilo que para já são as fraudes eleitorais. Há uma disponibilidade muito grande. Isto, em última análise, é assustador, porque isso significa, eventualmente, um potencial de mais confrontações de rua, mais violência, menos dias de trabalho, mas a juventude moçambicana e a juventude votou, apesar da grande abstenção eleitoral, a juventude, sobretudo aqueles que foram pela primeira vez votar este ano, votou massivamente. É uma juventude com poucas perspectivas de futuro dentro do clima atual e, portanto, tem um grande voluntarismo para protestar na rua e, inclusivamente, para enfrentar as balas da polícia na rua. Portanto, não se vislumbram para já outras hipóteses de diálogo entre a Frelimo e o Podemos, não obstante os candidatos presidenciais de ambos os partidos falarem de diálogo. E, portanto, eventualmente, e digo infelizmente, as confrontações de rua têm um grande potencial para voltar e continuarem a acontecer. Muito bem. Mais uma que eu queria colocar aqui é que, nesse momento, até que ponto é que encara essa questão dessa aproximação que a elite moçambicana tenta fazer de Venâncio Mondlane a uma direita mais agressiva e etc. Nesse plano, qual é que acha que podem ser as possíveis consequências dessa associação que a elite moçambicana e alguns intelectuais vão fazendo com relação a Venâncio Mondlane? Eu penso que essa é uma questão completamente marginal. Não teve qualquer impacto em Moçambique, fora algumas franjas intelectuais, reconheço, mas ao nível da juventude ninguém está preocupada com a colagem de Venâncio Mondlane a Jair Bolsonaro. Eventualmente nem sequer conhecem que exista qualquer ligação entre Venâncio Mondlane e Jair Bolsonaro. Portanto, estes são assuntos e são fediveres para a Água-Lusa, para o Miacoto. Aliás, o Miacoto tem sido vergastado incessantemente por causa das suas críticas a Venâncio Mondlane, e o mesmo está a acontecer em relação a José Eduardo Água-Lusa. Aliás, ainda hoje, o Ngulani Bacacossa, que é outro escritor moçambicano, resolveu vir a público criticar Água-Lusa, se calhar não nos melhores termos, mas veio criticar a Água-Lusa, e note que nas redes sociais há um grande apoio à tomada de posição do Ngulani em relação à Água-Lusa. Portanto, eu diria que os posicionamentos de Miacoto e do Água-Lusa, que têm todo o seu direito de se pronunciarem e de serem críticos em relação a Venâncio Mondlane, mas aqui em Moçambique o seu impacto é muito, muito diminuto e não afeta de modo algum, do meu ponto de vista, a base de apoio a Venâncio Mondlane. Ok, muito obrigado, Fernando Lima. Foi muito gratificante ouvi-lo. Obrigado. Fernando Lima. Fernando. Pedro Caial. Bom, é mais uma consciência, mais um saber que estão aqui a ser transmitido, e desde já felicitar a abordagem que teve e está a vivenciar isto em Moçambique, o que é, na verdade, muito importante ter vivido essa situação.
Preciso, na verdade, saber se ainda pode haver uma instituição corajosa em Moçambique que faça um pronunciamento para poder alterar os resultados fraudulentos Controlar o microfone, está a publicados fazer um pela bocado de SEM. ruído. Pedro, controlar o microfone porque está a fazer um bocado de ruído. Se calhar estás a pegar, agitar alguma coisa. Está a fazer um bocado de ruído. Mas percebi a questão. A sociedade civil em Moçambique e as organizações da sociedade civil têm tido um comportamento notável ao longo do processo eleitoral e da própria preparação do processo eleitoral. Tenho dúvidas se o seu papel pode ser muito mais interventivo em relação ao ultrapassar da questão, mas essas mesmas organizações têm trazido a lume evidências da fraude eleitoral e isto claramente é uma grande pressão sobre o governo do dia para que venha a público, tal como estas organizações estão a pedir, que divulgue todas as atas e todos os editais das eleições para, de facto, se confrontarem os números, porque ninguém acredita nos números produzidos pela Comissão Nacional de Eleições. Já para terminar, uma outra questão que eu queria fazer. Bom, por exemplo, nós em Angola temos a consciência que as instituições do Estado estão totalmente corrompidas e afeitas ao serviço dos partidos ou do partido que governa. Em Moçambique, pese embora que o tribunal, provavelmente nós aqui chamamos Tribunal Constitucional, não sei como é que é designado o tribunal que deveria ter dado solução ou resolver essa questão em Moçambique, mas provavelmente seja o Tribunal Constitucional de Moçambique, posso aqui dizer, já pronunciou-se sobre os resultados divulgados ou então mantém-se no silêncio como se fosse um dragão a ser engolido? Bem, o Conselho Constitucional é assim que se chama aqui, o equivalente ao Tribunal Constitucional, ainda não se pronunciou porque apenas na semana passada recebeu os resultados da CNE, portanto a Comissão Nacional de Eleições. E claro que assistem ao Conselho Constitucional todas as prerrogativas possíveis, ou seja, validar os resultados tal como os recebeu da CNE, fazer algumas mudanças cosméticas para dar meia dúzia de lugares à oposição, em adição àqueles que foram contabilizados pela CNE, ou então, e já aconteceu no passado, fazer-se uma análise profunda aos resultados, fazerem-se correções e, eventualmente, mandarem-se repetir eleições nos locais onde não seja possível reconstituírem-se os elementos do voto popular, mas pessoalmente eu tenho sérias dúvidas que o Conselho Constitucional vá tão a fundo nas suas análises sobre as eleições, porque ainda tenho muito viva a decisão das eleições municipais do ano passado, onde claramente a oposição ganhou câmaras importantes como Maputo e Matola, mas as câmaras foram atribuídas ao Partido Frelimo. Portanto, há um histórico de parcialidade desse Conselho Constitucional e eu, pessoalmente, não acredito, embora também considero que seja importante a pressão internacional, a pressão popular, a pressão das organizações da sociedade civil e os próprios posicionamentos dos partidos da oposição, mas mesmo assim eu tenho sérias dúvidas que o Conselho Constitucional tome uma atitude de fundo
em relação à fraude eleitoral, mas gostaria muito, muito mesmo de estar redondamente enganado sobre aquilo que estou a dizer. Anselmo. Primeiro, cumprimentar o Fernando Lima. Segundo, parabenizá-lo pela sua abordagem clara e inequívoca e a forma como nos está a transmitir esta notícia de Moçambique. Eu não vou fazer duas questões, apenas uma. Não sei, eu estou cá em Angola, não sei como é que está a situação em Cabo Delgado. E tendo a situação de Cabo Delgado, com essa situação que está cada vez mais a se avolumar, as autoridades moçambicanas e a sociedade moçambicana não temem pela segurança ou pelo risco maior da coisa vir talvez a implodir e provocar danos maiores, ou então as autoridades sentem-se confortáveis vendo um país que estava já quase a emergir, voltar novamente àquilo que nós chamamos de terra queimada. Eu deixei de ter retorno na comunicação. Não sei se me estão a ouvir. Estamos a ouvir. Ok. Anselmo pode repetir. Não precisa de repetir, percebi perfeitamente. É assim, até agora não há qualquer ligação entre este movimento pós-eleitoral e aquilo que se passa em Cabo Delgado. Em Cabo Delgado existe o exército ruandês que apoia Moçambique no combate à insurgência em Cabo Delgado, em relação, portanto, aos jihadistas do Estado Islâmico que operam em Cabo Delgado, e a situação melhorou dramaticamente desde agosto. Para muitos, a interpretação é que o exército ruandês tem uma atuação muito mais efetiva e eficaz no teatro das operações do que, por exemplo, a força da SADC que operou até julho no mesmo território. Portanto, percebo o alcance estratégico da pergunta, que faz todo sentido, mas digamos que Cabo Delgado, em última análise, é um compartimento estanque em relação a todo o cenário pós-eleitoral que estamos a vivenciar em todo o país, inclusivamente em zonas de Cabo Delgado, exatamente que não são afetadas pelo fenómeno da guerra, também tem havido protestos pós-eleitorais, nomeadamente em Pemba e em Montepuez, no sul da província de Cabo Delgado. Mas não há, para já, eu diria, contaminação entre o fenómeno de contestação eleitoral e o fenómeno da violência do Estado Islâmico no norte da província de Cabo Delgado. Anselmo? Pois, Lima, se nada for feito, haverá a continuidade das manifestações. Quais serão as repercussões práticas? Bem, para já é esse exatamente o cenário. Continuar a confrontação, não há para já outras iniciativas em cima da mesa, significa mais destruição e vandalização de propriedade privada e pública, eventualmente mais mortes, grandes perdas
para a economia de Moçambique. O país está numa grande crise económica, o Estado tem grandes dificuldades em pagar salários a setores nevrálgicos como são a saúde, a educação, mesmo as forças de defesa e segurança. Portanto, os cenários não são nada simpáticos. Eu devo confessar que estou bastante pessimista em relação a cenários de conciliação nas próximas semanas. Venâncio Mondlane está resguardado, mas isso, ao que parece, não é um impeditivo dele ter uma mensagem de aderência. Ainda hoje vimos o seu homem do sistema eleitoral a dizer que só estão à espera que ele anuncie como será daqui para frente. Esta força contrasta com o posicionamento anterior dos outros líderes da oposição, quer do MDM, quer da Renam? Absolutamente. Por isso é que o Venâncio Mondlane é um fenómeno político em Moçambique. E por isso que muitas pessoas consideram que há claramente um vencedor nestas eleições, não um vencedor em termos de votos na urna, mas em termos de fenómeno, em termos de campanha eleitoral, e esse vencedor, esse ganhador, é claramente Venâncio Mondlane. Mas, claro, isso não chega. Em política, as disputas fazem-se para se chegar ao poder e em Moçambique quer-me parecer que está difícil a oposição chegar ao poder. Eu penso que os partidos históricos de Moçambique, Angola, Zimbábue têm um pouco esta percepção messiânica que eles foram criados para governar nos nossos países e, portanto, a premissa de alternância democrática não se aplica a Moçambique, não obstante o exemplo recente que tivemos na África do Sul, em que, perante os resultados eleitorais, o ANC, que é um partido irmão de todos esses partidos que vêm das lutas de libertação, teve que fazer uma coligação eleitoral envolvendo vários partidos da oposição. Aqui em Moçambique, esse exemplo, digamos que é um exemplo maldito para a elite da Frelimo. Tu achas que a Frelimo sentir-se-á confortável a continuar esta situação de rejeição? E qual será o papel da comunidade internacional, dos Estados Unidos, da União Europeia? Será a mesma ladainha? Sim, houve irregularidades, mas podemos considerar o processo como justo, como normal. Será a mesma ladainha por ser em África? Porque é que não se toma uma posição como tomaram em relação à Geórgia, por exemplo, em relação à Venezuela? É por ser África? Bem, eu acho que há um grande ceticismo em relação ao papel da comunidade internacional, exatamente pelos motivos que estavas a elencar. É verdade que nestas eleições a comunidade internacional tem assumido um papel mais crítico, mas eu tenho dúvidas se a comunidade internacional irá para além dos comunicados violentos em relação às eleições. Por outro lado, há um sentido de orgulho nacional, mesmo entre a oposição, no sentido de considerar que os moçambicanos têm capacidade de resolver os seus problemas e que não precisam da comunidade internacional para resolver estes problemas. Por isso mesmo,
não se tem notado, como no passado, havia apelos à comunidade internacional, havia sempre esta grande esperança que a comunidade internacional intervisse e resolvesse as questões. Desta vez não há esses apelos, exatamente também porque há um grande ceticismo e dúvidas claras de que a comunidade internacional possa ter esse papel relevante. Eu devo dizer que, em relação à forma como e os dilemas que estamos a enfrentar, a Frelimo, neste momento, não é um partido uniforme em termos de posicionamentos. Há claramente fissuras dentro da Frelimo. Haverá personalidades na Frelimo que achariam, incluindo o candidato presidencial Daniel Chapo, que gostariam de ter uma atitude muito mais dialogante, mas Daniel Chapo é apenas um candidato presidencial, é o candidato que a Comissão Nacional de Eleições diz que ganhou o pleito eleitoral, mas o poder permanece com o governo do dia, com as estruturas de poder do dia, e essas não querem dialogar e demonstraram na prática que a resposta que dão em relação à contestação popular é mandar a polícia para a rua e essa mesma polícia não permitir que as pessoas façam manifestações pacíficas. E se a retaliação for aquela que nós ouvimos, os populares começarem a ir à casa dos polícias, raptarem também as suas famílias, como eles prendem os populares, em que caldo ficará Moçambique? Bem, esse é um cenário que para já está nas redes sociais. Eu espero que não cheguemos a esses extremos, mas teremos que considerar essa possibilidade e eu espero que todas as pessoas avisadas deste país, incluindo todas as forças políticas, estejam à altura de evitar esse tipo de confrontações e esse tipo de retaliações entre populares e as forças policiais. Muito obrigado, Fernando Lima. Voltaremos ainda essa semana, de acordo com a tua disponibilidade e também a energia aí em Moçambique e o controlo das redes sociais e de telefonia. Muito obrigado, Canimambo, meu irmão, estamos sempre juntos. Deixei de te ouvir. Estava a dizer muito, muito obrigado e foi um prazer falar convosco. Obrigado. Ok? E assim terminamos hoje a nossa edição. Estendeu-se, porque era importante ouvirmos Moçambique. Uma voz imparcial de um jornalista que tem se posicionado a acompanhar todos os fenómenos daquele país desde a sua independência. Boa noite, Anselmo. Boa noite, Isidro. Boa noite, Pedro Caiala. Mongo. Muito obrigado.